Olá, pessoal. Vamos continuar nossa aula sobre princípios da administração pública e falar agora sobre segurança jurídica no direito administrativo. Como eu mencionei na aula inicial a respeito dos princípios gerais do direito administrativo, nós podemos dividi-los em princípios expressos no artigo 37, caput da Constituição da República, e princípios implícitos, princípios que não estão escritos no artigo 37, mas que decorrem da Constituição e aparecem em uma série de leis ordinárias do direito administrativo brasileiro. Antes de nós vermos com mais detalhes algumas manifestações dogmáticas e positivas do princípio da segurança jurídica, e também antes de tratar de aspectos jurisprudenciais, de como a doutrina e a jurisprudência contribuíram para a efetivação desse princípio, eu gostaria aqui nessa primeira aula de falar um pouquinho de como esse princípio deve ser compreendido. Para falar da definição do princípio, eu vou me valer de muitas ideias que foram desenvolvidas pelo professor Paulo Modesto, lá da Federal da Bahia, num artigo interessante sobre esse tema. Eu vou dividir aqui, então, a segurança jurídica em segurança do direito, segurança no direito e segurança pelo direito, tá certo? Em primeiro lugar, para que haja segurança jurídica, é preciso que nós tenhamos segurança do direito. Ou seja, é preciso que nós tenhamos um ordenamento jurídico marcado pela objetividade, pela clareza, pela previsibilidade acerca da legalidade ou ilegalidade de condutas. O indivíduo, quando olha para o ordenamento jurídico, para a legislação, ele precisa ser capaz de extrair daquela legislação, de maneira fácil, de maneira rápida, de maneira simples, uma resposta a respeito da legalidade e ilegalidade das suas condutas. Para que o indivíduo seja capaz de extrair essa resposta do ordenamento jurídico, é preciso que os textos legislativos, que os textos normativos e que o próprio texto constitucional seja elaborado, seja redigido de maneira clara, com bastante precisão em relação aos seus conteúdos, tá bom? Outra coisa, é muito importante que o ordenamento jurídico indique o que é lícito e ilícito e também quais são as consequências da violação das normas jurídicas. Em terceiro lugar, é muito importante que o ordenamento jurídico faça uma articulação clara dos seus vários institutos. Nós sabemos na prática que muitas vezes na ânsia de modernizar o ordenamento jurídico, o Congresso Nacional ou o Poder Legislativo nos estados e nos municípios editam leis que muitas vezes não se articulam adequadamente com aquele arcabouço normativo que já estava posto, que já existia. Eu até gravei aqui para vocês na playlist de novidades algumas aulas sobre a aprovação tácita na Lei de Liberdade Econômica, e lá naquelas aulas sobre a aprovação tácita eu tentei mostrar como aquele instituto, que é tão interessante, acaba sofrendo algumas dificuldades práticas pelo fato de que ele foi colocado no ordenamento sem uma devida articulação com o que já existia na Lei de Processo Administrativo e em outras leis. Então, para quem quiser depois aprofundar, peguem lá as aulas sobre aprovação tácita para entender um pouquinho do que eu estou falando a respeito de articulação e harmonização das leis, dos atos normativos, como um requisito para nós termos previsibilidade e objetividade no ordenamento. E, em quarto lugar, também queria citar aqui como um requisito importante para nós atingirmos a segurança do direito, a simplificação da legislação. É importante que a legislação seja construída de maneira simples, não é? É importante que a legislação evite excessos normativos, evite complicações normativas, porque essas complicações e excessos geram inúmeros custos de interpretação e de aplicação dos textos normativos, e isso naturalmente não contribui com o que a gente chama de segurança do direito. O próprio direito positivo luta, em muitos momentos, para que surja a segurança do direito. Eu vou dar aqui só dois exemplos para exemplificar isso. Vejam que o artigo 11 da Lei Complementar 95, que é uma lei que trata da elaboração de leis, exige que todo ato legislado seja elaborado com clareza, seja elaborado com precisão e em ordem lógica. Isso parece óbvio, mas muitas vezes não é o que acontece na prática. Vamos pegar o exemplo da LINDB, por exemplo, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A LINDB foi alterada recentemente
e passou a conter vários artigos importantíssimos sobre segurança jurídica. No entanto, essas novidades da LINDB, esses artigos da LINDB, têm um problema grave que salta aos olhos imediatamente. Eles não foram redigidos de maneira clara, de maneira simples, de maneira direta. São frases muito longas, são frases muito confusas, com conceitos que não eram utilizados anteriormente no direito administrativo, em alguns casos, e isso gera muita dificuldade e não colabora com a segurança do direito. Estou querendo dizer aqui que a LINDB não seja útil. Não, os institutos são muito interessantes, eu comento isso em alguma aula específica sobre LINDB, não é? São muito interessantes os institutos que estão ali, mas a redação deixou muito a desejar pela sua obscuridade, pela sua prolixidade, tá certo? Então, o que diz a Lei Complementar 95 é que todo ato normativo deve ser redigido de maneira clara, precisa e em ordem lógica, não é? Sem frases longas, sem frases confusas, sem termos que não sejam técnicos e assim por diante. Também um outro exemplo que nós podemos pegar no ordenamento jurídico a respeito da segurança do direito está lá no Estatuto da Cidade. O artigo 2º do Estatuto da Cidade prevê uma série de diretrizes, não é? Uma série de diretrizes importantes, dentre as quais a necessidade de se simplificar a legislação urbanística, principalmente em matéria de parcelamento do solo. Porque muitas vezes a complexidade dessa legislação acaba dificultando o parcelamento e também a criação de novas áreas de moradia e habitação, tá bom? Uma segunda faceta da segurança jurídica é chamada de segurança no direito. Segurança no direito impõe o respeito às situações jurídicas constituídas, a garantia de uma mínima estabilidade das relações jurídicas e a proteção da confiança que os indivíduos criam em relação ao sistema jurídico, ao ordenamento e também em relação à legislação, tá bom? Ou, perdão, em relação ao ordenamento e à legislação e em relação ao Estado e à administração pública. A legislação prevê vários mecanismos para buscar essa segurança no direito, para proteger a estabilidade das situações jurídicas, para proteger a confiança. Eu coloquei aqui no slide alguns exemplos. A Lei de Processo Administrativo Federal, por exemplo, prevê uma regra que veda a retroatividade de nova interpretação. A administração pública não pode utilizar uma nova interpretação a respeito do texto legal para modificar situações jurídicas já constituídas no passado sob outra interpretação. A LINDB também vai nesse mesmo caminho, de uma forma um pouco mais confusa, mas exige que as situações passadas sejam examinadas à luz das orientações da época. É interessante que a LINDB não fala apenas de interpretação da época, mas também de orientações, e na aula de LINDB eu vou explicar um pouco sobre isso, tá bom? Em terceiro lugar, o ordenamento jurídico limita o poder anulatório da administração pública em relação aos sujeitos de boa-fé. Se vocês olharem o artigo 54 da Lei de Processo Administrativo, verão que existe lá um instituto de contenção do poder anulatório em relação a sujeitos de boa-fé, desde que o ato seja benéfico e haja o decurso de 5 anos. Esse é um mecanismo para a proteção de situações jurídicas constituídas. E, obviamente, não é, o direito, também por disposição antiga lá da LINDB, protege o ato jurídico perfeito, não é? Protege a coisa julgada, enfim, há uma série de outros institutos que vão nessa linha da segurança no direito. A terceira faceta da segurança jurídica é a segurança pelo direito. E aqui nós queremos dizer que o direito precisa oferecer meios e remédios de defesa contra a ameaça a situações que possam atacar a confiança legítima, que possam atacar a estabilidade das relações jurídicas e assim por diante. Então, não basta que o direito seja bem construído, seja claro, seja preciso, não basta que o direito tenha normas de proteção das situações jurídicas e da confiança, é preciso que o direito ofereça às pessoas remédios, mecanismos, ações, recursos para lutar contra eventuais abusos. E, obviamente, nós temos muitos instrumentos desse tipo no Brasil. Eu citaria aqui os mecanismos de controle interno e externo, inclusive de controle social. Também nós temos a unicidade de jurisdição e a possibilidade de qualquer indivíduo recorrer ao judiciário para atacar atos da administração pública. E também, né, temos várias ações especiais, como mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data e assim por diante, para evitar ações indevidas da administração pública. Bom, quando nós falamos de manifestações da segurança jurídica, nós podemos dividir essas manifestações em 2 grandes blocos.
Nós podemos falar de manifestações expressas no ordenamento, e eu dei vários exemplos aqui nessa aula, não é? Como a irretroatividade da nova interpretação, a decadência do poder anulatório, a necessidade de motivação de atos administrativos que abandonem jurisprudência firmada, não é? Então, há várias hipóteses aí, há várias normas, há várias regras no ordenamento jurídico que concretizam esse princípio da segurança jurídica, não é? Agora, além disso, é importante lembrar que existem teorias construídas pela doutrina e pela jurisprudência que também vão nesse caminho de promover a segurança jurídica. E eu me refiro aqui, por exemplo, à teoria do fato consumado, à teoria do agente de fato ou do funcionário de fato e também à teoria da vinculação, ou melhor, da autovinculação, que é conhecida por vezes como teoria dos atos próprios ou também como regra de vedação do venire contra factum próprio. Na próxima aula sobre segurança jurídica, eu vou comentar em mais detalhes essas várias teorias criadas pela doutrina e pela jurisprudência, tá bom? Deixo aqui algumas obras sobre o assunto, um artigo que escrevi sobre a boa-fé do administrado e como a boa-fé limita a discricionariedade, um artigo da professora do Rio Grande do Sul, Judite Martins Costa, sobre o princípio da segurança jurídica, um texto do Paulo Modesto, que eu utilizei aqui para fazer a análise dessas várias facetas da segurança jurídica, e também um livro muito interessante, organizado pelo Dalpozo, pelo professor José Pimenta e Rafael Valim, lá da PUC São Paulo, que traz inúmeros artigos sobre esse tema. Um grande abraço.